procurei uma coisa minha vida inteira e eu não achava. Nunca contei isso aqui pra vocês, exatamente por isso que eu saí ia chorar. Eu vou largar tudo. Eu não tinha ainda ido pra igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. Deus falou comigo, eu resolvi essa situação, você vai deixar eu resolver o resto? Depois que eu aceitei Jesus, liguei pra escola pra cancelar. E a escola me ligou, no outro dia a imigração, olha, depois de ter sido preenchido pelo Espírito Santo no secreto, eu não queria mais nada. Eu tenho certeza que esse é o vídeo mais difícil que eu tô gravando na minha vida inteira. Queria já deixar bem claro que eu não sei a expectativa que você tá assistindo esse vídeo, eu não sei o propósito, se é uma curiosidade, ou se é porque alguém falou, ou se é porque... Eu não sei o porquê que você veio, mas eu quero explicar pra você o porquê que eu tô aqui. É muito bom pra eu só guardar pra mim. O que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. E eu decidi vir aqui falar, porque eu tô recebendo algumas mensagens de pessoas. E aí, tá tudo bem? Você tá vivo? O que aconteceu? Porque eu nunca fiquei mais de uma semana sem postar nada nas minhas redes sociais. E desde dezembro de 2025, do ano passado, eu postei e sumi. Precisei ter esse tempo pra poder eu não só entender quem eu sou em Deus, o peso e a responsabilidade que Deus me deu. E demorou tanto tempo, eu gravei tantos vídeos em tantos lugares diferentes, e não era sobre iluminação, sobre o cenário, sobre o áudio. Eu queria ter certeza que esse vídeo seria sobre o que Deus fez na minha vida, e não sobre o que eu tô fazendo da minha vida. Sumiu, desapareceu, igual eu fazia. Desapareci do meu Instagram e apareci, sei lá, acho que foi 4, 5 anos atrás, morando nos Estados Unidos. E eu não queria que isso fosse sobre mim. Que eu abri mão de tudo que eu abri, dos trabalhos que eu abri mão, do relacionamento que eu abri mão, de tudo aquilo que eu fiz por Deus. Como eu postei no meu vídeo do meu testemunho da igreja, do batismo, eu procurei uma coisa minha vida inteira e eu não achava. A comparação de quando a gente tá brincando com um gato e a gente pega um laser e coloca o gato pra seguir o laser. E aí o gato olha aquele laser e ele fala, nossa, cadê? E aí você para e aí o gato fica perdido. Agora, em Deus e tendo a presença do Espírito Santo e vivenciando quebrantamentos, Deus me mostrou momentos que ele tava, eu consigo ver a digital de Deus, a assinatura dele através da minha vida inteira. E eu sempre senti a presença dele, mas por ter várias coisas interferindo em várias situações e várias escolhas, porque Deus ele nos amou tanto que ele deu livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que a gente quiser. Então, assim, mesmo tendo a presença dele e ele me chamando, eu tinha a escolha, e tive a escolha de fazer tudo que eu fiz. No momento em que eu entendi que aquele laser era Jesus ali, era o Espírito Santo me tocando e me quebrantando, eu simplesmente falei assim, gente, eu vou largar tudo. Eu vou queimar todos os barcos. Eu achei no começo que Deus começou a me chamar em abril do ano passado, que foi 2025. Só que não. O Espírito Santo me direcionou para poder olhar umas coisas e eu vi que desde outubro de 2024 Deus já vem falando comigo, me chamando. Tenho memórias e coisas que eu vivi, sei lá, de quando eu tinha 4 anos de idade, que Deus fez vir à minha cabeça para poder eu lembrar e só assim, ó, era eu tava ali. Eu comecei a me expor à palavra de Deus, né? A ouvir umas pregações aqui e ali. Falei muito mal da Camila Barros no passado e hoje em dia amo. Não, tem até que cuidar pra não virar idolatria. Tem Raquel Lima. Não, pra que grita? Aí agora vem eu aqui. Quem é que grita? Pouco, né? Na hora de tá ali louvando, de tá glorificando e enfim. Ele tem a forma dele e a maneira dele de chamar as pessoas. E quando eu entendi que aquele vazio e aquela coisa que eu buscava minha vida inteira e eu tentei encontrar em festa, em álcool, em relacionamentos, em status, em carreira, em um monte de coisa, e eu olhei para aquilo que estava dividido em várias coisas, o meu amor, a minha intenção, a minha atenção, várias coisas que eu idolatrava e fazia, e meu amor estava em tudo isso. E quando eu entendi que aquele vazio nunca iria ser preenchido, porque só Deus preencheu no momento em que eu comecei a me expor à presença dele, a aceitá-lo, né? No momento em que eu aceitei ele, que foi na minha primeira viagem do Brasil, que inclusive eu só consegui ir porque Deus fez com que eu fosse, né? Eu nunca contei isso aqui pra vocês. A documentação pra poder eu sair do país e entrar sem problema chegou no mesmo dia que eu recebi uma proposta pra poder ir pro Brasil. Então, assim, de antemão eu já digo, Deus que me deu o documento que eu precisava pra poder ir visitar minha família depois de 4 anos longe deles, foi o Deus que colocou uma proposta para poder eu receber, para poder eu ir pro Brasil, para poder eu rever as pessoas que eu revi, para poder de uma forma ser tratado de uma maneira que eu fui, para entender que eu já não era mais aquela pessoa. E ainda assim eu tentei forçar, só que antes de voltar para cá, eu fui numa igreja e eu aceitei Jesus. Só que eu já tinha tido a experiência com o Espírito Santo antes de ir.
pro Brasil. Ficou meio confuso, né? A linha do tempo é a seguinte: eu comecei a me expor à palavra de Deus em abril de 2025. Começo de maio, 2 dias antes do meu aniversário, em quebrantamento, Deus falou: olha, você me chamou, porque literalmente eu pedi ajuda dele. Então, se você não assistiu o vídeo do meu testemunho lá da igreja, você pode ir no meu Instagram que vai estar lá. E eu simplesmente pedi ajuda pra Deus. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tava numa situação que literalmente só Deus podia me ajudar. Pedi ajuda dele e ele me ajudou. E no dia seguinte ele falou: olha, eu resolvi isso aqui. Você vai me deixar tomar conta do resto? E eu falei assim: vou. Nem sei como é que vai ser isso. Nem sei se eu sou digno de estar diante da sua presença. Por conta de coisas que eu ouvia, de crenças que eu tinha, né? De que Deus era isso, Deus era aquilo. E assim, Deus ele é muito mais do que os filtros que as pessoas e eu mesmo, me incluindo, começando por mim, coloco. Porque Deus ele não precisa da gente pra nada. A gente que precisa dele. Então, no momento em que eu fui pedir ajuda dele numa coisa que... Eu não tem como, eu vou abrir aqui pra vocês. Eu tava passando por uma situação em que Deus já tinha tocado em todas as áreas da minha vida. Eu tava percebendo que tinha alguma coisa que não era normal que tava acontecendo. Porque eu tinha, sei lá, uns 15 clientes. De 15 clientes eu fui pra 3. Eu trabalho fazendo gestão de mídias sociais, entre outras coisas, voltado pro marketing. Fiquei com 3. E aí eu falei assim: nossa, estranho, isso nunca me aconteceu. E aí, várias portas que estavam pra poder se abrir se fechando. Pessoas que eu falava, Deus me escondeu. O negócio tá me seguindo e por alguma razão não tá querendo parar de seguir. Eu consigo ver por aqui. E vai ficar me seguindo. Inclusive eu até parei minha bicicleta aqui no parque. Eu vou fazer o vídeo rodando aqui. E vocês vão me seguindo. Enfim, Deus me escondeu. Eu fui escondido por Deus. Ele decidiu que era o momento em que ele iria me resgatar e me chamar. Toda aquela sequência de coisas acontecerem que eu não estava entendendo. Eu tô curtindo muito a ideia de ficar andando aqui pra lá e pra cá. Mas eu não vou fazer isso, não. Vivi momentos assim, e vivo momentos hoje que eu não consigo explicar pra vocês em palavras. Eu pedi ajuda pra ele nessa situação financeira que eu tava, que eu não tinha como sair. No dia seguinte, ele colocou um anjo, uma pessoa muito próxima pra poder me ajudar. Eu até fiquei assim: não precisa. A pessoa falou assim: não, tô te dando, toma, bom. E aí, no que eu saí desse restaurante que essa pessoa tava comigo, eu não pedi, ela ofereceu, né? Eu saí desse restaurante, Deus falou comigo: eu resolvi essa situação, você vai deixar eu resolver o resto? E aí eu comecei a chorar e eu não entendi. Falei assim: gente, eu não sou nem digno de estar diante da tua presença. Porque no momento em que Deus decide manifestar, né, a presença dele, que a presença dele chega a qualquer lugar, sente, né? E eu não estava acostumada com isso. Então no momento em que eu senti a presença de Deus e eu vi que ele estava ali, que ele perguntou: você quer que eu resolva o restante? Eu só abri os braços e ao invés de construir muros, eu falei: eu vou construir uma ponte aqui e seja feita a tua vontade, eu quero. E aí, naquele um mês que Deus começou a fazer o que ele fez na minha vida, parecia que eu vivi um ano. Gente, aconteceu tanta coisa. E aí o mês acabou e eu tinha que pagar essa outra coisa de novo, que era a minha escola, né? Que eu precisava estar com a escola para poder manter o meu visto de estudante, que eu estudava na época. E aí eu falei assim: o que eu faço? Oro de novo e peço para que Deus arrume outra pessoa, porque as portas não abriam, não aparecia trabalho, eu tava só com esses 3 clientes que não dava para poder eu me sustentar. Deus falou em meu coração de novo, depois que passou esse um ano e um mês, Deus falou em meu coração assim: olha, eu falei pra você que eu ia te dar o documento que você precisa pra poder ir pro Brasil. Por que você tá pagando ainda a escola pra poder sustentar esse visto? Aí eu falei assim: gente, se eu sair da escola e acontecer alguma coisa, eu vou ficar ilegal? E eu não quero ficar ilegal aqui. E aí, na hora veio: você confia ou você não confia? Deus prefere trabalhar numa incredulidade verdadeira do que numa fé falsa. Então, no momento em que eu tava confuso, eu falei assim: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Porque no meu olhar, eu não consigo ver isso acontecendo. Mas eu vou confiar em ti. Liguei pra escola pra cancelar. No outro dia a escola me ligou. No outro dia a imigração marcou a entrevista que eu precisava pro meu visto. Eles marcaram a minha entrevista pro dia 4 de junho. Eu peguei um hotel perto lá da entrevista. Tinha que acordar muito cedo. O que aconteceu? O hotel saiu de graça. Deus, né? Cheguei lá pra poder fazer a entrevista, que geralmente dura 2, 3 horas. É mó drama. A minha durou 30 minutos. E no próprio dia disseram que tinha sido aprovado. Que é uma coisa rara acontecer. O documento, que geralmente chega em 2 meses, o meu chegou em 5 dias. No dia que o documento chegou,
eu recebi uma ligação. Tinha acabado de pegar o documento. Eu gravei um vídeo que eu nunca postei, inclusive. Quando eu peguei o documento, eu fui na cozinha pra poder comer depois, né? Quando eu tava comendo, eu recebi a ligação. Oi, você tá querendo ir pro Brasil? Eu tenho 2 shows, um na França e um no Brasil. Você quer ir comigo? Tudo pago, você só vai lá pra poder trabalhar e tal. Então, assim, resumindo, o Deus criou o documento, deu a passagem, porque eu não tinha condições de ir. Cheguei no Brasil, 4 anos longe da minha família, longe de tudo aquilo que eu tinha saído e me afastado. Só que o que aconteceu? Eu percebi que Deus, ele se mostrou um M maiúsculo pra mim. Só que eu não queria só aquilo, eu não queria só o que ele podia me oferecer, o helicóptero, as amizades que ele me colocou, as mesas que ele me colocou pra sentar, o documento que ele me deu, eu queria ele. Porque o que me preencheu, aquilo que me preencheu, gente, do momento em que eu aceitei Jesus, não na igreja, em casa, no secreto, que eu falei assim, pá, eu tenho igreja hoje em dia, tá, gente? Eu falei porque parecia que eu não tenho igreja, mas eu tenho igreja sim. Salvation Army. Amo meus pastores. E da Filadélfia, no Brasil. Eu vou pra igreja, mas voltando no tempo que eu não ia pra igreja. Como vocês sabem, eu falei pra vocês que eu aceitei Jesus, né? Que eu pedi ajuda pra Deus. Deus me ajudou e perguntou, olha, você topa? Lembra disso? Eu falei sim, né? Passaram-se... Acho que não foi mais de 3 meses. Eu não tinha ainda ido pra igreja, eu tava vivendo as experiências que eu tava vivendo com Deus sem ter ido pra igreja, e eu fui batizado com o Espírito Santo, no secreto. Depois de ter sido preenchido pelo Espírito Santo no secreto, eu não queria mais nada, não quero mais outra coisa. Tudo bem que eu amo, né, eu tô aqui no verde, mas eu amo um mármore, um ar-condicionado, né, um helicóptero, Eu não vou mentir, que aquele que confessa e deixa com essa misericórdia. Mas assim, eu queria Deus, eu quero Deus. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar isso tudo. O Senhor me mostrou evidências claras, nítidas, minha vida inteira, do que eu poderia viver e vivi. Mas eu quero a Ti, eu quero a Tua presença, eu quero o Senhor. Eu sei que o Senhor pode me oferecer isso tudo, mas eu quero retomar o tempo que eu tinha que ter tido com o Senhor. Porque no momento em que eu percebi que tudo que eu procurava estava em Deus, estava no Espírito Santo, estava na Trindade, eu falei, eu quero o Senhor. E aí foi que eu fui pro Brasil, aceitei Jesus na igreja. Thank you! Appreciate that. O pessoal tava vindo e eles passaram por lá pra não atrapalhar meu vídeo. Esse vídeo aqui vai ter 170 cores, tons, porque eu não travei a câmera. Tá mudando a luz, mas tá tudo bem. Eu não queria mais nada. Falei, Senhor, eu quero a Ti. Eu não quero nem saber o que eu vou ter que abrir mão. Se eu tiver que abrir mão de tudo pra ter a Tua presença, eis-me aqui. Aí ele anotou e fez. Mas eu vou te falar uma coisa. Estar na mão de Deus, estar no centro da vontade de Deus é o lugar mais maravilhoso e o mais temível para se estar. Porque existem níveis de cura e de coisas que a gente precisa passar que só Deus pode fazer. É tudo que Deus tem de fazer as coisas. Eu vou trazer um exemplo que todo mundo conhece, eu creio. Até quem é cristão, quem não é, quem tá no mundo, enfim, dos 5 pães e 3 peixinhos. Deus pegou pão lá, né? Ele organizou. Vamos começar do começo. Deus, ele organizou os pães, os peixes. O que nós temos? O que você tem? Organizou. Aí, para multiplicar, o que ele precisou fazer? Ele precisou picar o pão. Então, ele pegou o pão e ele picou. Quem deu o pão para poder ele picar deve estar assim, gente, ele tá acabando com o pão. Só tinha lá o pão ele tá picotando. No nosso olhar e no meu olhar, eu falei, gente, ele tá me moendo. Eu tô aqui sendo castigado. Só que eu comecei a ver que com aquilo que parecia que tava tão doido, Deus tava falando comigo através daquilo. E eu passei a confiar. E, obviamente, a paz que excede todo entendimento invadiu meu coração. E aí eu estava sendo quebrantado com todo o prazer do mundo. Eu até tinha coisa que eu adiantava. Eu falava assim, tá faltando isso aqui. Será que eu já corto já agora? E aí eu fui abrindo mão. Fui queimando os barcos, literalmente, para poder não ter chance de eu voltar. E a oração, inclusive, que eu faço hoje é... Nesse caso, eu abro a mão até do meu livre-arbítrio. Eu falei, Pai, se o Senhor vê que eu tô indo pra um caminho, voltando pra onde eu tava, não. Eu perco minha vida pra Ele, que Ele me recolha e me leve do que eu perdi minha vida pra Satanás e voltar pra mão de quem eu tava, pras coisas que eu tava fazendo, e pros hábitos e enfim. Prefiro que Ele me recolha e me leve, e eu perca minha vida pra Ele e vá pros braços dele, right away, direto, do que
eu ir pra onde eu tava, porque eu tive que implorar. Gente, eu implorei pra Deus pra ele me tirar de onde eu tava. Emocionalmente falando, financeiramente falando, eu tive que implorar. Então, assim, eu prefiro que ele me recolha, ele me leve, do que eu voltar pra onde eu tava. Que isso é uma coisa que vocês ficam, nossa, mas sua vida era assim, assim, assado. As pessoas são profissionais em fingir que estão bem no Instagram. Eu não vou falar pra vocês que eu tinha depressão, não. Mas eu estava no caminho. Que eu não sei se eu posso falar outra palavra aqui no YouTube. Eu estava acabando comigo mesmo. Ah, você tá falando isso só porque você bebia? Ah, você tá falando só porque você... Era um combo de uma porção de coisa. E graças a ele mesmo, Deus, pelo amor de Deus. E graças a ele mesmo, ele me tirou. Um vazio, uma necessidade de ter que mostrar que. Uma necessidade de ter que provar que. E era convincente, era vendível, né? Era legal, as pessoas gostavam. E eu olhava e gostava também. Só que, gente, não fala com que Deus tem e sempre teve pra mim. Não fala, não bate com o que eu entendi que era o que eu precisava, que era o que eu preciso, que era o que é a minha prioridade, que é Ele. Então, assim, Deus, Ele se mostrou pra mim, e baseado no que Ele me deu e no que Ele mostrava, que era o que eu amava, eu olhei pra tudo aquilo que eu almejava e falei, eu quero o Senhor. A gente se chega a Ele e o que vier é lucro. A gente começa a fazer tudo aquilo que a gente quer, vem acarretado tudo aquilo que a gente não quer junto. Ah, você tá querendo dizer que você não tem que fazer a sua vontade? Eu não tô querendo dizer que a gente precisa ser infeliz e sofrer. Não, eu tô querendo dizer que... Já imaginou se todo mundo decidir fazer tudo o que quer? O caos que não vai virar as coisas? E eu entrei num ponto onde o vazio que eu tava sentindo, eu só conseguia tapar com as coisas dos desejos. Então, eu queria estar no lugar tal. Aí eu arrumava um jeito de poder ir pra esse lugar. Chegava lá, o vazio ia junto comigo. Aquela dopamina barata de arrumar a passagem, de ver, de não sei o que, era até eu chegar. Chegou, o vazio chegava junto. Eu queria não sei o que, não. O vazio chegava junto e vai chegar. Porque só ele preenche. Você tá querendo dizer que todo mundo precisa largar tudo pra poder seguir. Eu tô querendo dizer que quando a gente tá com o propósito e a motivação pra algo no lugar errado, e numa coisa que não preenche, esse vazio e aquilo nunca vai ser preenchido da forma que deveria, que é o lugar onde Deus entra e entrou na minha vida. Lembrando, então eu tô falando pra vocês aquilo que aconteceu comigo. E baseado nisso, eu digo pra vocês que foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida inteira. Eu tinha uma resistência enorme com a igreja, tudo muito novo, eu não entendia, eu não vim do lar cristão, vim no barulho de cachorro, achei que tinha alguém atrás de mim. Mesmo se tiver, eu não vou enxergar nada, porque eu tô sem óculos. Só que não venho do lar cristão, não tinha base nenhuma, não tinha nenhuma referência, nenhuma pessoa pra poder conversar sobre na hora que eu tava aqui. Então eu falei assim, eu quero mais disso aqui, porque o que eu procurava tá aqui. Gente, quando eu me esvaziei, me preenchi com a presença do Senhor, eu falei, eu não quero saber de nada nunca mais. Acabou. Justamente por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo. Ele vem fazendo tantas coisas na minha vida, e Deus tem tocado em meu coração pra poder eu vir aqui falar o que Ele tá fazendo na minha vida. Eu me deixei ser escondido por Deus pra viver o que Ele tinha pra mim e o que Ele tá fazendo na minha vida, pra agora eu vir e compartilhar. Então, de antemão, eu quero pedir desculpa pros meus amigos e pras pessoas que eu desapareci, e algumas eu não respondi, algumas eu perdi o contato, outras as coisas meio que esfriaram, porque assim, no momento em que Deus invadiu o meu coração com o Espírito Santo dele, eu só consigo ter olhos pra ele. Então eu precisei viver esse momento junto com ele e me permitir ser escondido, me permitir abrir mão do que eu abri, me permitir fazer tudo o que eu fiz por ele, através dele e com ele, pra hoje eu estar aqui falando com vocês e estar vivendo o que eu tô vivendo com a paz que excede todo o entendimento do meu coração. Então, assim, eu quero dizer pra vocês é que se Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Porque algumas pessoas sabem de algumas decisões e algumas coisas que eu fiz na minha vida, e eu imagino que pra algumas pessoas eles ficam, mas e a questão X? Mas e a questão Y? Mas e a questão... E eu fico muito triste de ouvir e ver que as pessoas estão resumindo o poder de Deus e o que Deus faz a questão X, Y, Z. Que eu tenho certeza que muitos estão esperando eu tocar no assunto agora, ou eu falar sobre, e assim, gente, noção que eu poderia não estar aqui agora,
Não posso bater no microfone porque dá mó trabalho pra tirar na edição. Eu poderia não estar aqui agora. Deus, ele tem milhões de coisas pra poder fazer, mas ainda assim eu decidi estar aqui falando dele e falando pra você disso, porque, como eu disse, é muito bom pra eu guardar só pra mim. Então esse canal eu tenho vários vídeos que eu vou postar, não sei se 2 vezes por semana. Eu sei que amanhã eu posto um vídeo, mas eu tô aqui pra poder testificar e falar pra vocês o porquê e explicar assim por alto. Eu ainda tô passando por muitas coisas que eu ainda não entendo, então eu não posso vir aqui falar pra vocês porque isso é uma responsabilidade. Deus tem colocado pessoas pra poder eu falar e ajudar em nome dele. Agora tá próximo, sabia? O cachorrinho ali. Eu tenho vivido coisas, ele tem levantado pessoas pra poder me ajudar, mas me tocado pra poder ajudar outras pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande, então eu quero estar pronto pra poder vir aqui falar pra vocês de assuntos que eu tenho autoridade, que Deus me deu autoridade pra poder falar. Então é justamente por isso que eu quero ter certeza que eu tô pronto pra poder falar de certos tipos de coisas. E é isso, e que Deus possa fazer na sua vida infinitamente mais do que ele fez na minha. E eu espero que vocês curtem essa jornada nova. Tem um cachorrinho super fofo vindo aqui. It's okay. Só quero dizer a vocês que vocês fiquem com Deus. Eu espero que ele possa tocar vocês de alguma forma com esse vídeo. O vídeo aqui não é o vídeo completo do meu testemunho. Um contexto, né? Pra poder eu só não postar o vídeo aqui no canal pra vocês. E no momento em que eu tenho certeza que tá bem próximo, que ele completar essa fase e tudo isso que tá acontecendo comigo, eu venho aqui falar pra vocês, tô nesses vídeos falando uma coisa aqui, uma coisa ali. Os outros vídeos eu já falei de bastante coisas que Deus já fez comigo. E é isso. Fiquem com Deus e é isso aí.